Olá! Vamos aqui a uma resposta à pergunta escolhida, numa caixinha de perguntas que eu deixei no Instagram. Uma pergunta muito interessante, que é: tem como reverter o hipotireoidismo? Uma pergunta super interessante. Por quê? Nós temos alguns subtipos de hipotireoidismo, tá, gente? Então, tem alguns hipotireoidismo, alguns tipos de hipotireoidismo que eles são reversíveis, tá? E mesmo esses, eles podem prevalecer e desencadear o hipotireoidismo franco mesmo, tá? Mas tem os que são características de serem transitórios, tá bom? Então, fiz umas anotações aqui para não esquecer de falar para vocês, tá? Dentre o hipotireoidismo que pode ser transitório, nós temos o hipotireoidismo subclínico. O que é o subclínico? A gente diz que é um pré-hipotireoidismo, né? Então, ele aparece antes do hipotireoidismo clínico mesmo. O hipotireoidismo subclínico, nós temos valores de TSH um pouquinho mais altos, né? Então, no limítrofe superior, às vezes passando um pouquinho ali do valor de referência, mas com os hormônios de tireoide T3 e T4 normais, né? E aí, obviamente, unicinese sintomas, todo o histórico daquele cliente, e o médico diz: olha, isso aqui é um hipotireoidismo subclínico. Esse hipotireoidismo subclínico, nós conseguimos fazer reversão em muitos casos, tá? Principalmente quando esse cliente tem um diagnóstico e já também consulta um nutricionista para poder fazer um trabalho casado ali com o médico, tá? Então, esse tipo de hipotireoidismo subclínico, nós conseguimos fazer a reversão, tá? E eu tenho muitos casos clínicos em consultório que a gente já conseguiu reverter e é fantástico, né? Porque uma vez com o hipotireoidismo franco, né, o médico falou: olha, realmente você tem hipotireoidismo, você vai ter que tomar remédio aqui para a vida inteira, tal. Esse, gente, não dá para reverter. Eu estou falando para vocês dos casos de hipo que a gente consegue reverter, o que a gente chama de hipotireoidismo transitório. O subclínico é um deles. Ele pode ser transitório, como ele pode caminhar para um hipotireoidismo franco, tá bom? Então, a gente consegue, né, se tratar direitinho, a gente consegue reverter esse hipo. Em alguns casos, não tem jeito. Acaba tendo que tomar realmente a medicação, né, o hormônio da tireoide, para a vida inteira. Outro caso que poucas pessoas comentam de um hipotireoidismo transitório é o que a gente tem na gestação. No primeiro trimestre, gente, a gente tem um aumento muito grande de um hormônio, que é o HCG, que é a gonadotrofina coriônica, né? Que é aquele até que a mulher faz, né? O exame para ver se realmente ela está grávida. E ele tem picos muito grandes entre a 8ª e a 14ª semana, né? Esse nível de HCG muito alto, ele dá uma certa alteração na tireoide, que a gente chama de tireotoxicose gestacional transitória, tá? Então, muitas vezes, se a mulher, a gestante, faz exame nesse período, pode dar alguma alteraçãozinha aí, mas que o médico vai ver se tem relevância ou não, né? Vai pedir também os autoanticorpos da tireoide e vai ver se tem uma relevância em se tratar ou não. Mas, muitas vezes, ela é transitória, tá? Então, nós temos a tireotoxicose gestacional transitória e nós temos também um tipo de hipotireoidismo transitório, gente, que é o pós-parto. Geralmente, no pós-parto, a tireoide dá uma sofridinha ali, né? Lembrando que ela pode ser transitória, tá? E também, gente, em qualquer processo cirúrgico muito grande, uma pessoa que passa por uma cirurgia eletiva ou não, né? Ela pode também ter uma supressão aí da tireoide e ela pode ter um hipotireoidismo transitório. Aumento do T3 reverso, diminuição do T3, que é o hormônio ativo, né? O TSH ele dá uma alterada, tá bom? Isso pode acontecer num pós-cirúrgico imediato, tá bom? Então, também é um tipo de hipotireoidismo que a gente chama de transitório, tá? E que, falando para vocês, né? Fica bem claro, muitos desses hipotireoidismos que a gente conhece como hipotransitório, eles podem caminhar para o hipotireoidismo franco, tá bom? Então, depende muito de cada caso.
E nós temos também um hipotireoidismo transitório, que é o que a gente chama de hipotireoidismo congênito. Geralmente é muito comum em bebês prematuros, tá? Mas é uma fase também, depois a tireoide volta, na maior parte das vezes, a funcionar adequadamente, tá? E outra coisa também que é importante, nós temos um tipo de hipotireoidismo que nem sempre, né, é também avaliado, então não se tem muitos trabalhos a respeito, que é aquele que a gente acaba tendo uma supressão da tireoide após uma atividade física extremamente extenuante. Então imagina que você é um corredor e você faz o seu treinamento para uma prova X específica, né, uma maratona. E você corre a maratona aquele dia todo, você chega em casa moído, cansado. Aí no dia seguinte você resolve fazer os exames para sua tireoide. Provavelmente esses seus exames estarão alterados, tá? Provavelmente vai ter uma característica de um hipotireoidismo. Exatamente porque a gente passou por um estresse físico muito grande. Então, não, por isso que a gente fala, é super importante vocês levarem em consideração qual o momento da vida vocês estão para poder fazer esses exames de tireoide. O médico, quando ele solicita, o nutricionista, quando ele solicita, ele vai falar para vocês o melhor momento, né? Se tem que levar em consideração o ciclo menstrual, se não tem, como que é teu estilo de vida. O médico vai falar, olha, eu quero que você faça num dia normal, num dia teu de rotina normal de treino, ou você pode treinar no dia anterior sem problema, ou não, tá? Então, a gente leva em consideração para quem que a gente está pedindo, tá? Então, sim, após exercícios extremamente extenuantes, a sua coleta de exames de tireoide pode dar, sim, um hipotireoidismo que a gente chama de transitório, né? Porque depois a tireoide ela volta a funcionar, porque tem que ter um tempo para a sua tireoide se recuperar também, né, gente? A tireoide, ela é uma glândula localizada aqui, ó, no pescoço, que eu falo que ela é uma glândula mimizenta, né? Qualquer coisinha ela vai se alterar, tá? Ela é mais chatinha. Então ela percebe estresse físico, mental, emocional, percebe privação de nutrientes, tá? Então a gente tem que ter muito carinho com ela. Então, para a gente fazer uma análise bioquímica, a gente tem que levar em consideração todos esses dados pré-analíticos, pré-coleta. Tá? Então, respondendo a pergunta da seguidora, se o hipotireoidismo ele pode ser revertido. Esses hipotireoidismos que eu falei para vocês, de hipotireoidismo transitório, sim, tem até esse nome transitório, porque eles podem ser revertidos. Uma vez que o médico falou, olha, você tem hipotireoidismo mesmo, não tem jeito, sua tireoide ela está falhando na produção dos hormônios, você vai ter que tomar hormônio a vida inteira. Esse hipo, gente, não tem reversão. Se vocês pararem de tomar medicação da tireoide, ela vai desregular de novo e aí vai dar todo o problema de novo para o médico regular, tá bom? Então, nós temos alguns tipos de hipo que são transitórios, que a gente pode reverter, como o pós-parto, né, que eu falei para vocês. Às vezes, durante a gestação, principalmente no 8º, 4ª semana de gestação, por conta do aumento do HCG. Nós temos aquele pós-atividade física extremamente extenuante. Nós temos o do pós-cirúrgico também. E nós temos aquele infantil, né, que é o hipotireoidismo congênito transitório, que é muito comum em bebês prematuros, tá? E óbvio, o mais clássico, que é o hipotireoidismo subclínico, que às vezes ele é subdiagnosticado, e aí quando a gente não sabe o que a gente tem, a gente acaba não tratando. E quando o médico ele tem essa linha muito sutil, às vezes até o nutricionista consegue perceber pelos exames esse hipo subclínico, a gente atuando ali com a parte nutricional, com suplementação, com todo o controle do estresse, tentando descobrir quais são as causas que estão levando àquele hipotireoidismo subclínico, a gente consegue reverter isso, que é fantástico. Eu tenho muita experiência na prática clínica com excelentes resultados, tá? Então, esse hipotireoidismo subclínico também é transitório. Então, não se animem, vocês que estão tomando medicação para tireoide, porque tem uma disfunção tireoidiana, vocês não vão ficar sem essa medicação, tá? Então, esse não tem como. Infelizmente, eu ainda recebo pessoas comentando isso.
olha, eu tomo remédio para tratar a minha tireoide, né? Eu tomo hormônio, só que eu quero me livrar desse hormônio. Eu quero só tratar com nutrição. Gente, isso não existe, tá? Não existe. Tomar medicação para tireoide vai ter que tomar a vida inteira, porque se foi diagnosticado, o médico viu ali, carimbou que realmente você tem um hipotireoidismo franco, não tem como, tá? Sua célula, ela tá cansada. E aí a gente precisa usar os hormônios da tireoide via oral para poder fazer essa compensação, tá bom? Então, resumindo, nós temos alguns subtipos de hipotireoidismo que são transitórios, tá? Uma vez medicado, uma vez com o diagnóstico do hipotireoidismo franco mesmo, não tem jeito. Ela não vai voltar a funcionar sozinha. Ela vai precisar dos hormônios via oral para sempre. Essa dosagem de hormônio ela pode oscilar, obviamente, né? Mas você não vai ficar mais sem a medicação, tá? E reforçando, qualquer diagnóstico médico que vocês tenham em relação à disfunção de glândula, hipotireoidismo subclínico, hipertireoidismo subclínico, que também tem, tá? Hashimoto, o hipotireoidismo franco, consultem um nutricionista para dar todo o suporte ao tratamento médico. Isso é super importante, tá? No caso do hipotireoidismo, por exemplo, gente, tomar medicação não é só o tratamento, tá? Ele não gira em torno somente do uso da medicação. A gente precisa de um suporte nutricional também para poder dar condições para esse cliente, né? Ter mais qualidade de vida, ter mais disposição, melhorar a saúde de pele, unha, cabelo, memória, que são queixas muito comuns de pessoas que têm hipotireoidismo, que tomam medicação, mas ainda assim sentem, né, esses sinais e sintomas. Isso a gente consegue trabalhar muito bem em consultório, tá? Com um nutricionista junto. E o hipotireoidismo com o Hashimoto, né, que tem essa doença autoimune junto, onde os seus anticorpos vão atacar a sua glândula tireoide, a gente precisa entrar com a nutrição para poder fazer o trabalho de deixar essa doença autoimune ali silenciada, tá? Então, gente, doença autoimune, ela não tem cura, mas ela tem remissão. Então, a gente consegue deixar ela silenciada. E isso é super importante. Vocês precisam de um trabalho do nutricionista junto, ok? Então, espero que tenha ficado bem claro aí essa resposta, tá bom? E eu quero gravar mais vídeos para vocês, respondendo perguntas e deixar mais claro aqui para vocês. Lembrando que o Conselho Federal de Nutrição, até agosto de 2020, liberou consultas online para os nutricionistas, até para clientes de primeira vez. Então, a gente consegue fazer hoje a teleconsulta, podendo ajudar muita gente aí por conta dessa pandemia aí do Covid-19. Tá? Então, aguardem que eu farei mais vídeos para vocês.